Oi, eu sou o professor Eder Johnson de Economia, da disciplina Fundamentos de Economia aqui do campus de Bacabal, e vim apresentar para vocês a nossa primeira unidade. Tá? Que o objetivo é estudar, na primeira unidade, os conceitos básicos de história do pensamento econômico, se iniciando desde Adam Smith, os clássicos, até o pensamento neoliberal. A nossa ementa será a economia clássica, economia marxista ou socialista, como vocês preferirem, o pensamento da economia neoliberal e conservadora. Então, inicialmente, gente, eu irei falar um pouco sobre a nossa atividade avaliativa, que constará uma prova de 5 questões em relação à primeira unidade. Tá? O gabarito ficará disponível com o mediador da disciplina. E para iniciar a nossa conversa, eu irei falar um pouco sobre a introdução de alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o conceito básico de economia, né? O que seria economia? Economia, gente, é a ciência que estuda, né, a escassez, a utilidade, o comportamento das empresas e dos consumidores, tá? Dado que as necessidades humanas são ilimitadas. Então, a essência do estudo da economia está na escassez dos bens, né? Então, assim, por que a escassez dentro da teoria econômica ela é importante, segundo o conceito neoclássico? É simples. Porque quanto mais escasso um bem, mais utilidade ele tenderá a ter, ele tenderá a possuir. Por exemplo, por que uma Ferrari, né, ela vale tanto? Porque ela é um bem escasso, ela é um bem que teve uma certa dificuldade para ser feito, que ela é produzida manualmente, então ela tende a ter um preço, ela tende a ter um valor elevado. Já que uma pedrinha não tem tanto valor? Porque ele é um bem abundante, né? Então, assim, como ela é abundante, a gente tende a perder a noção de valor desse determinado bem ou objeto. Então, por isso, colegas, que alguns bens têm tanto valor, como o ouro, que é um bem escasso. Por exemplo, alguém já viu uma pepita de ouro no chão? E isso faz com que o ouro tenha bastante valor, né? Porque existe uma correlação inversa entre valor e utilidade, tá bom? O diamante também possui um valor elevado devido à sua escassez, correto? E aí nós vamos entrar também, a economia estuda o comportamento do consumidor e das empresas. Ora, por que a economia estuda o comportamento do consumidor e das empresas? Porque são os dois agentes do mercado. Ou você é consumidor ou você é empresa. Entenderam? Então, ou você consome o serviço ou você oferta o serviço. E isso é bem interessante perante o conceito de economia, porque a definição de mercado é essa: consumidor e empresa. Então ela se preocupa em estudar o comportamento do consumidor e da empresa. Também dos países, dos agregados econômicos. Então ela se preocupa em estudar o conceito tanto de países como Brasil, a economia de países, de continentes. Então veja que a primeira parte se relaciona mais à questão micro, das pequenas entidades, e a segunda mais à questão macro, correto? E aí, dado que as necessidades humanas são ilimitadas, ou seja, eu tenho necessidades que são ilimitadas.
como, por exemplo, as pessoas nunca estão satisfeitas com o que elas possuem. Ora, gente, se eu ganho um salário mínimo, eu vou querer ganhar 2 salários mínimos. Se eu ganho 4 salários mínimos, eu vou querer ganhar 5. Se eu ganho 5, eu vou querer ganhar 10. Se eu ganho 10, eu vou querer ganhar 20. Por quê? Porque o ser humano está num constante processo, ele está a todo momento querendo saciar a sua vontade, querendo mais e mais. Um exemplo interessante é o caso da mulher, que ela possui um guarda-roupa cheio de peças. Ela abre o guarda-roupa e fala o seguinte: eu estou nua, né? Ora, mas como é que pode ela ter o guarda-roupa cheio de peças e ainda dizer que não tem roupa? Mas isso, gente, acontece porque a mulher está no processo de saciedade, ela quer se saciar, ela sempre quer mais e mais. Assim também como o homem, né? O homem também ele passa por esse processo. Então a economia, gente, é a ciência que estuda a escassez e a utilidade, dado que as necessidades humanas são ilimitadas, certo? E aí, onde é que surge a economia? Ela surge com o pai da economia, é Adam Smith, né? Com o seu livro, a sua obra clássica, A Riqueza das Nações, escrito em 1776, em que ele analisa a economia do seu tempo na Inglaterra. Os conceitos básicos criados por Adam Smith são os conceitos de divisão do trabalho, em que para ele o aumento da divisão do trabalho aumentaria a produtividade e, por consequência, geraria mais riqueza. Eu vou explicar um pouquinho melhor esse conceito. Colegas, imagine que vocês vão fabricar uma carroça, né? Nós aqui vamos fabricar uma carroça. E aí cada um vai fazer a sua carroça. Eu vou fazer a minha carroça, o João vai fazer a dele e o Zezinho vai fazer a sua, né? O que acontece é que a gente vai ter que fazer a roda, colocar os parafusos, fazer a carroceria, a parte de borracha, tudo. Então a gente vamos fazer várias partes. Pode ser que eu leve até um mês para fazer essa carroça, entenderam? Ou até uma semana, por exemplo, né? Por quê? Porque eu não sou especialista em nenhum processo. Então, para mim é melhor ficar responsável por fazer só a roda. O Zezinho trabalha com a parte de borracha e o João com a carroceria, porque cada um se especializa em um determinado fator. Você aumenta a sua habilidade e, aumentando a sua habilidade, nós vamos produzir mais. Então pode ser que a gente faça 2 carroças por dia ou uma carroça por dia. Então, ao invés de fazer uma carroça por semana, a gente faz uma por dia. Com isso, nós vendemos mais bens e, vendendo mais bens, a gente aumenta a nossa riqueza. Então, por isso, colegas, que numa lanchonete, você tem uma divisão do trabalho. O garçom é só o garçom, a pessoa do caixa trabalha no caixa, o gerente ele gerencia. Agora imagine se o gerente fosse o garçom, estivesse no caixa e gerenciasse ao mesmo tempo. Além dele não se especializar em nada, ele com certeza produziria menos. Então, a divisão do trabalho ela é importante porque ela gera riqueza, né? Aumentando a produtividade do trabalhador. Então, esse é o primeiro conceito que Smith observou na velha Inglaterra durante a primeira Revolução Industrial, que as empresas que tinham essa divisão do trabalho, elas aumentavam a sua produtividade e, consequentemente, geravam mais riqueza. Smith também, ele é o pai do liberalismo econômico. Liberar vem de liberdade, ou seja, eu vou liberar a economia, vou ter menos impostos, menos tributos, com o objetivo de
desafogar o empresariado e fazer com que a economia produza mais, porque com menos impostos, eu tenho mais renda na mão dos empresários, eles podem investir mais, eles podem melhorar, fazer com que a economia circule mais dinheiro de forma direta, tá? E aí Smith, ele é contra a intervenção estatal. Por quê, gente? Porque Smith, para ele, os políticos são corruptos, são esnobadores e o Estado é ineficiente, tá? Vamos observar o contexto em que Smith vivia. Smith vivia numa época em que os tributos, uma época anterior à sua, os tributos eles eram elevados, principalmente durante o mercantilismo, né? Existiam altas taxas, altos impostos, e ele observou que isso gerava uma certa ineficiência, gerava corrupção. Então, por isso que ele cria esse conceito de liberalismo econômico, ou seja, vem de liberdade, menos tributos, menos impostos e menos intervenção do Estado na economia. Então, todo esse conceito vem lá de 1776, com a obra clássica A Riqueza das Nações. E aí ele tem uma anedota chamada A Mão Invisível. O que era a mão invisível, gente? A mão invisível era uma mão que automaticamente a economia se regulava. É como se uma mão passasse na economia. É apenas uma anedota, gente. Essa mão não existia, né? Ou seja, não precisava do governo intervir, porque automaticamente a economia ela seria... a demanda encontraria a oferta e vice-versa, sem a necessidade da intervenção do Estado, né? Engraçado que essa palavra mão invisível só aparece uma vez na Riqueza das Nações e ela é amplamente utilizada até hoje na economia, tá? E aí um segundo clássico que nós vamos estudar é Karl Marx. Karl Marx, que escreve a sua obra máxima é o Capital, e vamos ver o momento histórico que Karl Marx escreve. Karl Marx ele tinha observado na Inglaterra, apesar dele ser alemão, ele tinha observado o seguinte, que os trabalhadores viviam na condição deplorável de exploração do trabalho, uma condição de opressão, uma condição, né, meio que miserável, e que existiam jornadas de trabalho de 20 horas, 22, até 18 horas. Então imagine uma pessoa trabalhar 18 horas sem as condições mínimas necessárias. É nesse contexto que Marx, observando, ele verifica o seguinte, que existiam duas classes, né? Uma a classe dos capitalistas e a outra do proletariado ou dos trabalhadores, e os capitalistas são como se fossem os empresários, tá? Em que são duas classes antagônicas, ou seja, elas têm uma disputa de poder entre si, né? Então, ele até no Manifesto Comunista, ele prega trabalhadores do mundo, univos. Por quê? Porque para Marx, os trabalhadores deveriam se unir em prol de melhorar a sua própria condição de vida, tá? E aí surge o socialismo científico, né? O socialismo utópico existia com Proudhon, mas o científico passa a existir com Marx. Por quê? Porque para ele a classe dos trabalhadores ou do proletariado, eles eram explorados. Bom, gente? E com isso, surge o marxismo e ele cunha o conceito de mais-valia. O que é mais-valia? Imagine o seguinte, que você recebe R$1 por hora trabalhada. Se o valor do seu trabalho seria R$1, não, vou colocar R$10 por hora. R$1 está muito baixo, né, gente? R$10 por hora trabalhada. Se você trabalhar 8 horas, você vai receber R$80. Deveria receber. O que é que o capitalista faz? Ao invés de te pagar os R$80 que você tem direito, ele te paga 40. Então, ou seja, ele fica com os outros R$40. E esses R$40, esse valor que é produzido, mas não é pago ao trabalhador, fica com o capitalista, esses R$40. Esses R$40, ele corresponde à mais-valia.
Vamos voltar ao conceito, né? Você trabalhou 8 horas, deveria receber R$ 80, contudo, você só recebe 40. Por quê? Porque os outros 40 ficam com o capitalista ou com o empresário, entendeu? Então isso é a mais-valia. É o valor produzido que não é pago. Então, para Karl Marx, o trabalhador ele era explorado, né? Então, essa exploração do trabalhador gerava uma certa desigualdade no sistema, em que uns têm de mais e outros têm de menos, né? Coisa que até hoje, de certa forma, existe, tá bom, gente? Então, esse é o conceito. E, por último, dois últimos conceitos, que é o conceito de neoliberalismo, que é uma volta ao liberalismo de Smith. Nada mais é, gente, do que o próprio liberalismo reformulado, já na década de 70, depois do keynesianismo. Então, na década de 70, com Hayek, Mises e Friedman, em que novamente volta a ideia de baixa intervenção do Estado, né, pois o Estado ele é ineficiente e ninguém melhor do que você consegue administrar o seu dinheiro. Tá? Então, para os neoliberais, deveria existir um Estado mínimo, com investimentos na educação básica e na segurança do Estado, somente. O restante, a economia, ela se autorregulava. Então, esse pensamento, esse sistema foi implementado por Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e Margaret Thatcher, na Inglaterra, a famosa Dama de Ferro, e depois influenciou o mundo todo, chegando até no Brasil. E por último, colegas, o conceito de conservadorismo, que nada mais é do que você conservar as tradições, conservar tudo aquilo, a família, conservar a religião, os costumes, né? Por quê? Porque para os conservadores deve-se existir você deve conservar tudo aquilo que é de bom, tá? Então, os conservadores, eles estão muito... o grande pensador é o Roger Scruton e Edmund Burke. E para eles é uma doutrina ideológica em que você deve conservar as tradições, a religião, os costumes. E o Estado ele é necessário para manter esse sistema. Bom, colegas? Então, o conservadorismo não é igual ao neoliberalismo, porque o neoliberalismo, ele propõe a liberdade. Então, o neoliberalismo ele é a favor do uso da maconha, ele é a favor do casamento gay, correto? Já o conservadorismo, ele não é a favor do uso da maconha, porque para ele isso afeta as famílias. Assim como ele não reconhece muito a questão do casamento entre duas pessoas de mesmo sexo, tá bom? Então, isso, gente, é a nossa primeira unidade. Espero que vocês tenham gostado, professor Éder. E depois mandarei o vídeo sobre a segunda unidade. Um abração e qualquer dúvida estou no chat.